Fala galera, tudo bem? Isso daqui é um tempero chamado pimenta do reino. Dá para acreditar que por conta desse e de outros temperos, Portugal decidiu se lançar numa aventura intensa e muito perigosa para tentar achar um caminho para levar esses temperos aqui para a Europa? Hoje eu vou contar para vocês a história do descobrimento do Brasil. O comércio das especiarias era algo muito importante, principalmente para a elite europeia. Esses produtos, como noz moscada, pimenta, entre outros, só era possível de se achar lá em Constantinopla, onde fica a atual Turquia. Esse caminho só poderia ser feito pelo mar Mediterrâneo. Quem controlava esse caminho eram os italianos, principalmente os genoveses e os venezianos. Eles é quem pegavam todos esses produtos e levavam de Constantinopla para a Europa. Por que eles eram tão importantes? Não se achava especiarias nem seda fina em outro lugar do mundo. E por isso, os europeus pagavam quantidades enormes de dinheiro para ter acesso àqueles artigos que eram chamados de luxuosos. O que acabou acontecendo? Os italianos cobravam um valor muito alto para revender essas mercadorias na Europa. E os portugueses, único país descontente que não passava por guerras naquele momento, decidiu então, devido a todo o seu conhecimento marítimo que eles aprenderam com os muçulmanos, na época que os mouros dominavam aquele território, eles decidiram que era necessário se lançar ao mar e buscar uma nova rota para conseguir chegar até as Índias, de onde vinham aquelas mercadorias até Constantinopla. A única forma de acessar as Índias sem ser pelo mar Mediterrâneo seria contornar o Oceano Atlântico, chegar até o Oceano Índico e encontrar as Índias. O problema é, ninguém ainda tinha feito esse tipo de navegação e por conta da religião e da cultura da época, diziam que havia diversos monstros marinhos e principalmente que não tinha como chegar até lá. Os navegantes portugueses então, movidos pela ambição e o desejo de fazerem de Portugal uma grande nação e um país que tivesse o controle de uma nova rota comercial, decidiram aceitar esse desafio e se lançaram ao mar para tentar encontrar esse tão sonhado caminho. Ao longo do século XV, diversos navegadores portugueses contornaram a costa africana e foram, ano a ano, descobrindo novos territórios, fazendo comércio, mas o mais importante, montando feitorias. A cada nova empreitada, os navegadores portugueses tinham um local para parar para abastecer, para comer, para recolher mantimentos e seguir viagem rumo às Índias. Desses navegadores, 3 se destacam. Bartolomeu Dias, por exemplo, foi um grande navegador português que conseguiu conquistar diversas regiões e o mais importante, em 1488, ultrapassou o Cabo das Tormentas. É ali a divisa entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E Bartolomeu Dias botou o nome nesse local de Cabo das Tormentas. O rei português, vendo que esse nome parecia muito negativo, decidiu por mudar esse nome para Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias botou o nome de Cabo das Tormentas porque no momento em que ele fez essa travessia, houve uma grande tempestade. Foi um momento muito tenso, onde ele quase perdeu o navio, mas ele conseguiu ultrapassar esse lugar. Outro grande navegador português que conseguiu fazer toda essa rota foi Vasco da Gama. Em 1498, ele conseguiu não só ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, como ele chegou a Calicut. Para vocês terem uma ideia de quão importante foi essa navegação que Vasco da Gama fez, ele conseguiu voltar para Portugal com um valor 60 vezes maior do que o que ele tinha levado na embarcação. Ou seja, isso fez com que a coroa portuguesa percebesse que todo aquele trajeto que foi montado ao longo dos anos dá a exata noção do tamanho do desafio, mas também do tamanho da conquista que Vasco da Gama conseguiu para a coroa portuguesa. Isso animou o rei português, que decidiu então investir numa nova empreitada rumo a Calicut, mas dessa vez não apenas para fazer um mero comércio, mas para estreitar laços e ter a garantia do monopólio do comércio das mercadorias que vinham do Oriente indo para a Europa.
Isso faria de Portugal uma nação muito importante e, mais do que isso, daria a eles o controle total dessa nova rota que os próprios portugueses descobriram. Essa nova expedição foi marcada para o ano de 1500 e a ideia era fazer com que 13 navios e mais de 1.500 pessoas numa grande caravana marítima chegassem até Calicut, firmassem um acordo com o governo de lá para poder levar as especiarias, a seda e outros utensílios que eram vendidos na Europa antes pelos italianos, agora exclusivamente pelos portugueses. A ideia era clara: estabelecer esse comércio e fazer de Portugal a nação capaz de levar todos esses produtos do Oriente para o Ocidente. Porém, o rei português não contava com uma grande interrogação que os historiadores levam até hoje. Como vocês podem ver no mapa, o grande problema que aconteceu foi que, no momento em que era para a caravela portuguesa fazer o traço para ultrapassar o Cabo da Boa Esperança em direção às Índias, esse traço não foi dado corretamente. Existem duas hipóteses: ou todos os navegantes que estavam ali junto com Cabral tinham a ideia de que tinha uma nova terra e eles decidiram conquistá-la para obter status, para ter uma boa relação com a coroa portuguesa e fazer disso uma grande conquista para Portugal, ou então eles realmente se perderam no meio do caminho e acabaram encontrando essa nova terra. Mas fato é que no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral avistou uma terra e decidiu ancorar a sua caravela nessa terra. Ao chegar lá, ele percebeu que se tratava de uma ilha muito diferente e pôs o nome nela de Ilha de Vera Cruz. Depois, pôs o nome dela de Terra de Santa Cruz. Ele pediu para o escrivão Pedro Vaz de Caminha fazer todo um relato sobre os acontecimentos que se decorreram desde o momento em que eles atracaram na terra até o momento de sua partida para Calicut. Não se tratava da terra indiana, era uma nova terra e eles queriam, de alguma maneira, dizer para o rei português como aquela terra era linda, exuberante, maravilhosa e que deveria ser aproveitada pela coroa portuguesa. E assim, no meio de tantas aventuras e de tantas descobertas que os navegadores portugueses e italianos fizeram juntos para tentar encontrar uma nova rota para resolver esse grande problema que assolava a Europa, eles acabaram encontrando o nosso país, o nosso Brasil. Todo esse trajeto foi muito bem desenhado pela coroa portuguesa e pelos navegantes. Se a gente foi achado ou se eles se perderam, essa é uma grande interrogação que a gente não descobriu ainda. Mas o mais importante é, ao longo do tempo, o rei português acabou percebendo que, apesar daquela não ter sido a intenção daquela viagem, foi muito importante descobrir aquela terra. Quem poderia imaginar que um simples tempero poderia ser a causa dessa grande descoberta? Obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de compartilhar, de botar nos comentários as suas dúvidas ou as suas sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueça, curte, dê um like. É muito importante o engajamento de vocês para o crescimento do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.